de tudo e houve tudo muito calibrado pelos anos que Marcelo tinha nesse passado imediato. Por exemplo, lembro-me da mensagem depois dos incêndios do ano 2017, foi uma coisa mais focada nessa matéria. Enfim, Marcelo foi sempre focando a mensagem. E eu acho que o interessante desta mensagem, se é que é curta, de facto é uma mensagem curta, mas eu acho que até liga um bocadinho com aquilo que Marcelo, como a Maria dizia, Marcelo Rebelo de Sousa teve 10 anos em Belém, quer dizer, teve altos, teve baixos, teve períodos muito questionáveis, 3 dissoluções da Assembleia da República, houve decisões políticas dele que foram altamente criticadas por variados quadrantes da política. A verdade é que há uma parte da personagem de Marcelo Rebelo de Sousa que foi mais ou menos sempre valorizada, que foi aquela ruptura que ele tentou trazer em 2016 face ao presidente anterior, uma coisa mais próxima dos portugueses, mais de o tal presidente dos afetos. E o discurso dele nessa linha de raciocínio foi sempre muito de galvanização dos feitos portugueses, fosse pelo que fosse ir buscar à história exemplos práticos de que poderia galvanizar o povo português. E essa foi uma tentativa, eu acho que ele hoje tentou ir buscar essa parte boa do seu mandato, mais uma vez preocupado com o seu próprio legado e tentando aqui puxar a parte boa, não é? A parte positiva daquilo que foram 10 anos de mandato, que foi a parte de conseguir falar para os portugueses, se calhar como poucos presidentes conseguiram, aquela questão mais próxima e de mentalidade vencedora, ou se quisermos agora nos tempos que correm, mentalidade Cristiano Ronaldo, não é? Que Luís Montenegro cunhou assim e que ainda hoje repetiu, mas parece um bocado isso, não é? Um bocado, os portugueses são capazes de destrinçar, os portugueses são capazes de, entre as maiores dificuldades, superarem. Esta linha de raciocínio de Marcelo esteve sempre presente ao longo de 10 anos de mandato e acho que esta mensagem é sobretudo centrada nessa parte do seu discurso e completamente despolitizada, se assim quisermos. Eu tenderia a dizer que a parte das novas personagens, tendo em conta que estamos a 15 dias das eleições, parece-me pender um bocadinho para quem é que podem ser os novos protagonistas políticos que vão preencher os vazios deixados, nomeadamente o que vai ser deixado por ele. Portanto, acho que ele pode estar perfeitamente a dizer isso, a falar de quem poderá vir depois, e aí sim apontar mais para figuras como o Almirante Gouveia Melo e André Ventura, mas acho que aqui... Mas confiando ao mesmo tempo na escolha. Sim, será confiando. Lá está, eleitores. essa questão da mentalidade vencedora e de capacidade de superação do povo português foi sempre uma linha de raciocínio dele desde o início, que eu acho que ele põe aqui mais pressão nessa tecla, sei lá, para deixar uma marca final mais apoiada nessa ideia do que na análise política e das suas decisões políticas mais controversas. Ainda hoje foi divulgada uma sondagem que diz que o Presidente sai com um índice de aprovação positivo e também até com mais popularidade do que o próprio Primeiro-Ministro. Ainda vamos ter, Rui, saudades deste Presidente da República, como alguns vaticinam? Há quem defenda isso, que vamos ter saudades dele, e se calhar vamos mesmo ter saudades, porque não sabemos o que vem no futuro. Exatamente. Mas penso que as últimas intervenções de Marcelo é uma espécie de ato de contrição. Ele é profundamente católico e nas últimas declarações que tem feito há uma espécie de conhecimento que ficou aquém. Vamos ver, vamos decompor. O primeiro mandato dele foi, como disse a Rita muito bem, foi ser o anti-Cavaco. Aquilo que o Cavaco era rígido, Marcelo era afetuoso. Não é? E, portanto, durante esse tempo correu tão bem. Houve já na fase final do primeiro mandato, dos primeiros 5 anos, uma parte em que já não começou a correr tão bem porque ele começou a exagerar. Nós agora estamos aqui a falar neste tom, mas as regras, por exemplo, de cobertura dos incêndios foram mudadas por causa do professor Marcelo. Porque não havia uma velhinha que estivesse a 100 metros de um fogo que ele não quisesse ir lá com uma caravana de jornalistas atrás para dar um abraço para aparecer no jornal. Foi preciso mudar as regras disso. Depois, no segundo mandato é que as coisas começaram a correr pior, porque houve 10 dissoluções da Assembleia da República, 3 foram de ramalhianos com a anterior Constituição e numa altura em que se podia fazer aqueles governos de iniciativa presidencial, e ramalhianos, que é um excepcional ex-presidente, foi um presidente da República muito conflituoso. E depois as outras 3 são de Marcelo, num período de tempo em que, inclusivamente, teve um governo de maioria absoluta. A juntar estas dissoluções, digamos, nacionais,
temos que ver também o que aconteceu na Madeira e nos Açores. Pode dizer-se assim, teve azar. Pois, se calhar teve, mas também se calhar não contribuiu em nada para que se obtivessem soluções que não passassem pelo recurso sistemático às urnas, como aconteceu. E ele acaba por deixar o país com a extrema-direita pujante. Ou seja, este bloco de eleições precipitadas, nomeadamente a primeira é muito precipitada, aquela do orçamento, aquela célebre cena em que o orçamento cai e ele promete que não diz nada sobre aquilo que vai refletir e depois vai ao multibanco com os jornalistas na própria noite a arrastar e deixa perceber a todos o que é que vai fazer. É, assim, é uma daquelas marcas. Portanto, Mas a minha questão é... São dois mandatos que ficam aquém. Ele deixa um país, de facto, em que a extrema-direita tem vindo a crescer, não lhe podemos atribuir a responsabilidade direta por isso. Podemos atribuir-lhe responsabilidade indireta, como a muitos atores políticos, mas a ele também. Por exemplo, a maneira como ele lidou com António Costa e como lidou com a geringonça, foi criando este caldo político para o aparecimento destas forças à direita. E depois, voltando ao orçamento, aquelas eleições a seguir à queda do orçamento, foram, digamos, uma crise política à borla criada pelo professor. Teria havido outras soluções. Pelo meio, houve também uma série de decisões e de frases que ele tomou. Para mim, a mais grave foi quando ele disse que 400 e tal abusos no seio da Igreja Católica nem eram assim muitos. Depois, a partir daí, andou a recuar, digamos, a reescrever a história. Foi perdendo popularidade. Daí o que eu digo, que ficou aquém. E a outra, quando ele disse que Trump era um ativo russo, que é uma espécie de momento em que o governo e o professor Marcelo, sendo do mesmo partido ou sendo da mesma valia política, ficaram de costas voltadas. E, aliás, se não acreditam em mim, pensem que a 9 dias de eleições o professor Marcelo vai realizar um Conselho de Estado para discutir a Ucrânia. Eu ia pegar agora nessa com conselheiros questão. de Estado, alguns que estão em campanha. Bom, a Maria Henrique Espada poderá também dizer se este Presidente deixa ou não saudades e em relação ao quê, mas sobre o Conselho de Estado, ele, na tua opinião, é marcado de uma forma casual? Não, mas eu acho que a marcação do Conselho de Estado para a data em que é marcada é um absurdo. Ou seja, aquele Conselho de Estado podia muito facilmente ser marcado para depois das eleições presidenciais. Então, um propósito. Mesmo da segunda volta das eleições presidenciais, ainda há um mês até se chegar, ao fim do mandato do Presidente, entre o 8 de fevereiro e o 8 de Deixa-me março. só interromper-te, está a reagir o LIVRE à mensagem de Ano Novo de Marcelo. Maria Henrique Espada, estávamos a falar do Conselho de Estado, não sei se queres fazer alguma referência àquilo que foi dito pela deputada do LIVRE. Não, os partidos o que fazem é razoavelmente expectável, que é interpretar na mensagem do Presidente aquilo que mais próximo fica daquilo que lhes convém. Portanto, foi isso que diz Isabel Mendes Lopes. E é normal que assim seja. Então vamos regressar ao Conselho de Estado. Em relação ao Conselho de Estado, a questão é que a imagem que passa é que aquele Conselho de Estado foi marcado, o próprio Marcelo Rebelo de Sousa contribuiu para isso, é marcado porque o Luís Montenegro não disse previamente a Marcelo Rebelo de Sousa que ia falar da possibilidade de haver tropas portuguesas no terreno num cenário já de paz na Ucrânia, não é um cenário de guerra. E aparentemente Marcelo Rebelo de Sousa ficou magoado, incomodado, desagradado com essa situação e resolveu reagir. Agora, nada disto, eu vou citar um candidato presidencial numa outra encarnação partidária, António José Seguro, disse uma vez qual é a pressa. E de facto não se percebe qual é a pressa de marcar um Conselho de Estado em plena campanha eleitoral que vai criar ruído, como tu bem disseste. Temos 2 conselheiros que estão em campanha, não é? Cria, obviamente, uma série de questões que estamos agora aqui a discutir, provavelmente sem necessidade, porque a questão da Ucrânia não se vai colocar, enfim, em cima da mesa. Nós não vamos mandar tropas agora em janeiro ou em fevereiro, não é? Portanto, podia ter esperado e evitava esta situação de ruído e de aparente mal-estar com o Primeiro-Ministro.